Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, praticamente já estamos no mês de abril. E olha, falar em mês de abril e falar em final de março, de fato, as águas de março estão fechando, como dizia aquela música do Tom Jobim, são as águas de março fechando o verão, hein? Quer dizer, aqui é inverno, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, é muita água, essa BR até o Acre está daquele jeito. O Acre, o estado do Acre, nossos irmãos aqui estão sofrendo muito. É muita chuva, é Rio Branco alagada. E a gente fica com o pé atrás aqui em Rondônia. Também tem muita cidade do interior sofrendo por causa dessas chuvas, tá? Então, assim, fica a nossa solidariedade a essas pessoas. E a esperança aí que São Pedro dê uma maneirada, faça um sol que nós já conhecemos muito bem, não é? Mas hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre um assunto com alguém que falou em política em Rondônia. Não tem como você ligar a história política de Rondônia a essa pessoa. Ele é senador, foi governador, eleito, reeleito, foi prefeito, foi deputado federal, acho que foi deputado estadual também, acho que foi vereador. Enfim, tem uma história política. Eu sempre digo que ele é você fala na história política de Rondônia, ele é um dos políticos mais longevos aqui do nosso estado. Exatamente, o senador Confúcio Moura veio aqui conversar conosco, fazer um balanço desse mandato dele, como é que está lá em Brasília, ainda mais agora com essa questão do governo Lula, como é que está, como Rondônia pode tirar vantagem desse momento, não só em relação ao governo Lula, mas a própria questão ambiental também. Vamos lá? Senador, mais uma vez, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, Ivan, mais uma vez, né? É uma alegria, eu quero cumprimentar a todos, meu bom dia, boa tarde, boa noite, o programa é replicado em vários horários, né? Então todos se sintam cumprimentados por mim e abraçados também. Uma satisfação. Tá certo. Você já foi vereador? Já falou? Não, eu fui prefeito, deputado federal, e governador e senador. Os outros cargos eu não exerci. E secretário de Estado da Saúde, na época do primeiro governador eleito de Rondônia, o Jerônimo, eu fui o secretário de Saúde na época, e nós implantamos o SUS. Tivemos uma felicidade de implantar o SUS em Rondônia e no Brasil, né? Eu, como rondoniense, no cargo de secretário de Estado, implantamos o SUS. Foi uma fase muito revolucionária. O SUS é uma revolução. Mundial, né? É mundial, porque o artigo 255 ou 56 da Constituição fala que saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é muita coragem de colocar. Nem na Constituição americana tem isso. Saúde como direito de todos, né? Então, eu tive a felicidade de implantar o SUS em Rondônia, construir o Semetron, o Hospital de Base já existia, a gente melhorou. E os hospitais do interior, daquela época não tinha essas cidades, era tudo núcleos rurais. Todo lugar nós colocamos bases de saúde. Todo lugar. Levamos médicos, enfermeiros para todo o estado de Rondônia. Interiorizamos, não é? Para distritos pequenos. Tinha lá, hoje são cidades, todas são cidades. Naquela época chamava NUARES, Núcleos Urbanos de Apoio Rural. E hoje são cidades como Alto Paraíso, Montenegro, Seringueiras, todos eles. E foi uma fase intensa de organização do Estado. Eu sempre digo que nós criticamos o SUS, eu acho que tem que criticar até para melhorar, só que se não fosse o SUS e esses trabalhadores do SUS, com certeza a pandemia da Covid já teria feito um estrago muito maior. Né? O SUS ele cresceu muito, a relevância dele, e principalmente dos trabalhadores de saúde, né? Que eles ficaram na linha de frente da Covid. Morreram muitos, enfermeiros, médicos, motoristas de ambulância, muitos falecidos, mas eles não arredaram o pé. Show. Mães de família, médicas, enfermeiras e outras técnicas, elas vestiam aquelas roupões de serviço, cuidava dos doentes e ninguém sabia tratar nada. Ninguém. O doente entubava, não entubava, ventilava, não ventilava, ninguém nem sabia a pressão que tinha que dar de ventilação pulmonar. Prova que os entubados morreram 80%. Né? Porque não tinha técnica, o pessoal, cada um inventava um jeito. E aí, mas o bom é que um que aprendia no Rio de Janeiro passava para Pernambuco que aprendia passava para o Ceará, e assim a troca de informações foi ajudando a maneirar. E veio a bendita vacina.
A vacina foi o show de bola, né? Prova que hoje nós todo mundo estamos sem máscara, não existe mais aquele isolamento fechado, os estádios de futebol estão abertos, os shows estão abertos, não é? Então, isso tudo graças àquela fase difícil que nós passamos de isolamento, uso de máscara, e depois veio a vacina. Todo mundo tomou tudo que era remédio. Se falasse, toma aqui uma dose de soda cáustica, a gente tomava. Todo mundo. Toma chá disso, tomava. Toma isso, aquilo outro, toma melhoral com Novalgina, não sei o quê, mistura tudo, e tomava, porque ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. Você pediu que os trabalhadores de saúde tiveram que trocar o pneu do carro com o carro andando. Andando. Foi um aprendizado em serviço. Foi um aprendizado assim. Então, a importância do SUS cresceu muito ali. O pessoal fala, poxa, esse SUS é importante. Ninguém fala em privatizar mais o SUS. Não fala, porque não pode, né? Tem deficiência? Tem. Ficou uma fila de cirurgias aí, tem um rastro, um rabo de pendências ainda de cirurgia, de tumores, das mulheres, de útero, pedra na vesícula, renais, cirurgia de hérnia. Então, toda essa cirurgia que a pessoa segura, cirurgia ortopédica, de joelho, coxo femoral, pé, toda a cirurgia que precisa de doenças que nessa cirurgia não foram feitas, e o filão está imenso aí. Começou agora com a liberação de 600 milhões de reais pelo SUS para estados e municípios, para começar a dar movimento. Vai ir movimentando a fila. Mas vai precisar de uns 3, 4 bilhões só para operar. Só para operar. Deu uma freada, porque ela puxou o freio de mão para resolver outras coisas. Não, porque a opção, gente, fazer o quê? Se eu estou com um cálculo na vesícula aqui, né? Está aqui, dói, dá aquelas períodos agudos, mas eu vou suportando ela aqui. Atende quem? Faça a minha vesícula ou atenda aquele cara que está na porta aí com falta de ar, para morrer? Verdade. Não é? Você lembra, todos estão me ouvindo. Perdemos colegas. Se lembra muito bem que não tinha vaga em UTI em lugar nenhum. Era uma disputa. Nem a justiça, às vezes, não conseguia, a sentença do juiz não era terrível, porque não tinha vaga. Não adiantava ter dinheiro para transportar. Dinheiro, e rico, mesmo querendo pagar a vaga de UTI, não tinha vaga nem particular. Então foi um caos. Gente, ele não pode esquecer nunca que o período de pandemia. Não. Aquilo foi uma lição para o mundo. O mundo se viu alguma coisa que estava fora do controle de todo mundo. Não tinha poder, não tinha Estados Unidos, não tinha França, não tinha Rússia, não tinha China. Todo mundo penou pesado, igual. Então foi realmente um sufoco e uma reflexão também. Mudou muita coisa depois da pandemia, né? Por exemplo, a telemedicina. Antes a consulta era obrigatória estar corpo a corpo com o médico. O médico palpar, pegar. Hoje o psicólogo, o psiquiatra, muitos clínicos, o dermatologista, uma série de outras especialidades fazem 80% das consultas virtuais. E excelentes. Né? Já fiz consulta virtual, minha esposa já fez. Um bate-papo bacana, assim. Com a tecnologia foi bem aproveitada. Muito aproveitada. Nós aprovamos as leis, correu muita lei nova, né? Criando esses serviços, né? De credenciamento. Isso foi um avanço grande. E também a solidariedade. Outro fator na humanidade foi a solidariedade, um ajudar o outro, né? Todo mundo passou a ter pena do outro, né? Porque a gente estava numa situação que não tinha bom, né? Todos nós estávamos extremamente vulneráveis. Quantos amigos nós perdemos? Você que está me ouvindo aí, se não perdeu família, você perdeu um amigo conhecido. E não é só o velho que morreu, não. Nós perdemos amigos de 30 anos, de 40 anos, engenheiros, médicos, gente pobre, gente rica, todo mundo nós perdemos, com dinheiro ou sem dinheiro. Né? O cara pegava um avião, um jatinho, tinha dinheiro, pegava um jatinho para São Paulo, morria lá. Não tinha vaga também. Não tinha vaga também, não. Ia lá para o Sírio-Libanês, ia lá para o Alberto Einstein, caríssimo, tinha dinheiro, mas cadê a vaga? Não é? Aí ficava por ali, na enfermaria, ventilando aqui, acolá. Você viu Manaus, olha o desespero de Manaus. Olha, vocês lembram? E nunca nós podemos esquecer isso. O desespero do povo de Manaus, falta de oxigênio, não tinha vaga em hospital. Então, os parentes morrendo em casa e eles não tinham nem o oxigênio para levar, pegando até oxigênio de solda. Verdade. Oxigênio de oficina. Verdade. Oxigênio que não é... E além de tudo isso, desculpe interromper, mas ainda tinha aquela pessoa jogando contra a vacina, contra o tratamento.
E aí veio a vacina, a primeira foi a Coronavac, né, que entrou aqui no Brasil, que é uma chinesa, mas aí veio, não, essa vacina chinesa não presta, não presta. Depois veio a Pfizer, veio as outras vacinas. Eu sou testemunho porque eu fui presidente. A única comissão no Senado, da Câmara e do Senado, que funcionou foi a minha comissão da Covid. Eu fui presidente dela durante um ano, no período emergencial, e só eu decidia tudo. Todos os projetos caíram na nossa mão lá para a gente relatar e correr. Né? Dinheiro para os municípios, crédito emergencial. Por exemplo, foi 300 bilhões para socorrer as pessoas pobres. A pessoa tinha emprego, perdeu o emprego. Não tinha renda. A gente tinha que dar o dinheiro para ele sobreviver aquele período. Foi 300 bilhões. Dinheiro para as pequenas empresas, que estavam fechando, restaurantes, fechou tudo. Fechou tudo, gente. Você lembra? Não tinha boteco aberto. Né? E como é que aquele cara ia viver, e os funcionários dele? Dinheiro, tinha que dar. E financiamento, crédito para ele poder ir se virando aquele período. Né? Criamos o Pronamp, criamos vários outros sistemas de créditos, todos passaram por a gente, nós relatávamos em plenário, não tinha comissão, nenhuma comissão funcionou. Então a gente relatava e lá no plenário votava. Era uma votação rápida, tudo era muito rápido. Não é? Então, isso tudo nós vivemos nesse período, né? E eu acompanhei. E a vacina, por exemplo, a compra de vacina, as encomendas de vacina, a gente já queria que comprasse em 2019, lá para o mês de outubro, novembro. Mas foi uma dificuldade terrível no Brasil para adquirir essas vacinas. Mas a pressão da nossa comissão, a pressão parlamentar, a pressão do povo, da Fiocruz, daqueles médicos que iam dar aquelas entrevistas, com a Margarete Dalcomo, como tantas outros ilustres epidemiologistas e infectologistas, foi pressionando assim, duramente para que se comprasse, fizesse essas encomendas da vacina. Mas como? A vacina era pouca e o mundo queria, não tinha vacina. Então era assim, ele comprava um lote de vacina, ele entregava, vou entregar 500 mil doses em fevereiro, eu vou lhe entregar 1.500.000 doses em março. Era tudo assim, picado. Porque não tinha aquele pacotão, eu vou te mandar 40 milhões de doses. Não, ninguém tinha para vender. Então foi assim, as coisas foram lentas, mas depois que o povo foi vacinando, assim vai. Quando chegou agora, nós estamos aproximando 80% do povo vacinado, estamos sem máscara na rua. Graças a Deus. Você vê que sucesso? A vacina funcionou, gente. Se ela não tivesse nós vacinados, né, nós estávamos ainda morrendo aí a rodo na rua. Então, a vacina ajudou muito. Com certeza. Mas, senador, como é que está o Congresso Nacional nesse momento, primeiros meses do governo Lula? Congresso renovado, entrou muita gente nova. Os partidos ideológicos no Senado, primeiro, entraram 22 ou 23 senadores novos, um terço, né? Novos. Muitos eleitos pela primeira vez, tem senador novo. Eleito pelo PL, pela União Brasil, pelos republicanos, pelos partidos ideológicos, aqueles que tinham uma ideologia como base, né? Então, muitos ganharam. E os reeleitos foram poucos, experientes, assim, que voltaram. A maioria perdeu, os atuais senadores, por sinal, muitos excelentes, perderam o mandato. E está lá renovado. Nós estamos conhecendo esses novos senadores agora, né? E observando o comportamento deles. A princípio, a oposição aumentou. A oposição ao governo Lula aumentou no Senado e na Câmara também. Então, o governo Lula ele vai ter que ter uma articulação muito grande com o Senado e com a Câmara para poder viabilizar as reformas necessárias, né? As reformas que o Brasil precisa não é nenhuma novidade. Todas são faladas aí há mais de 40 anos. A reforma tributária. Quanto tempo se fala em reforma tributária no Brasil? Queremos votar esse ano a reforma tributária. É uma necessidade brasileira. Uma necessidade de simplificação para aliviar a vida do empresário brasileiro, que ele praticamente trabalha alguns 3, 4 meses por ano só para arrumar a questão de imposto. Pagar imposto e também a burocracia dos escritórios de contabilidade para poder mexer com essa parafernália de leis municipais, estaduais e federais. Então, a reforma tributária é um imperativo desse momento, né? A simplificação é abrir o Brasil
para o comércio exterior. O Brasil hoje é um país extremamente fechado. O país é um país protecionista, né? Ele era voltado para dentro dele. Isso significa o quê? O Brasil tinha medo de abrir seus portos e fronteiras para o comércio exterior. E com isso a gente ficou aqui fazendo reserva de mercado, da informática, coisa e tal, vamos proteger a indústria nacional. Olha, a indústria nacional, se você, como está hoje assim, vamos proteger, a indústria nacional caiu demais. O motor da economia é o agronegócio, que realmente tem inovação, produtividade, eficiência e mete a cara com estrada ruim e tudo mais e consegue exportar e segurar 30% a 35% do PIB brasileiro. A indústria já teve esse dado. Hoje a indústria não representa mais a grande alavancagem comercial. Se você somar tudo que o Brasil exporta, todo o comércio exterior brasileiro, se você não exportasse nada no Brasil, não fazia muita falta para o mundo, não. Porque a gente só exporta mais grãos. E as exportações brasileiras não chegam a 1,2% do comércio internacional. É muito pouco. É insignificante. Isso por quê? País difícil. Então, a gente tem que simplificar isso tudo. Simplificar a questão da Receita Federal, simplificar o movimento de embarcação, o desembaraço aduaneiro de aeroporto. Tem muita mercadoria de médico que compra um equipamento novo na Alemanha e ele fica até um ano para poder ser desembaraçado aqui no Brasil. Você quer exportar, não consegue. O pequeno não exporta, não consegue atravessar eu chamo isso de cipoal de arranha-gato. É um cipoal de arranha-gato que o cara não dá conta de vencer. É como se entrasse numa caatinga do Nordeste, como aquele vaqueiro que corre atrás do boi, na caatinga, com os espinhos na cara, tal. É a mesma analogia ao comércio. É um cipó, o cara entra na caatinga, entra no cipozal e sai lá toda arranhada na frente, sabe Deus como chega. Então, a gente tem que simplificar isso tudo, abrir o comércio brasileiro, isso tem que ser feitas essas simplificações. E também a reforma tributária brasileira para fazer justiça distributiva e justiça tributária. Por exemplo, quem paga imposto isso não sonega é pobre. Só os pobres não sonegam. Os ricos, que têm muito para pagar, eles preferem entrar na justiça e rodar nos tribunais. Eu nem sei, nem menor ideia de quanto nós temos de passivo rodando pela justiça brasileira, com recursos, que as empresas preferem pagar o advogado um valor milionário a pagar o tesouro, porque vale a pena enrolar. Lá na frente ele espera uma anistia, uma negociação, ele espera alguma coisa desse jeito, e vai levando assim. Pobre não, é o pacote... Tem que fazer a declaração. Não precisa nem declarar, ele vai lá no boteco comprar isso, bebe uma dose de cachaça, já paga o imposto ali. Compra isso, já paga imposto ali. Compra uma lata de óleo, já paga o imposto ali. Ele nem percebe que está pagando. Uma caixa de fósforo, ele está pagando ali o imposto embutido. Ele nem percebe que está pagando imposto, mas está pagando imposto. Por exemplo, o celular. Quanto é o imposto do celular? O imposto do combustível, imposto de tudo. Então, o pobre não paga. Então, a reforma tributária diz o seguinte: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É a lógica. É a lógica. Isso que é importante. Fazer isso, eu acho essencial. E nós precisamos de base parlamentar. Vai a reforma para lá, mas o Lula não tendo voto, não passa. É engavetada. E é essencial para o Brasil. O Brasil tem medo de fazer reforma. O Brasil é um país medroso. E tem um detalhe: o Brasil tem 40 anos que não cresce. É muito tempo. 40 anos. Um ano cresce 2, outro ano é recessivo, outro ano cresce 0,2, cresce 3, cresce 1, cresce 4. Na pandemia foi recessivo, foi 4,2 a menos. E assim vai. Então, o Brasil ele não tem oferecido o crescimento. Se não oferece crescimento, não tem emprego. Se não oferece crescimento, se não crescer 3%, 4% sustentavelmente, não consegue atender os meninos que estão chegando a 18 anos.
Então vai ficando essa quantidade de meninos desempregado, em casa, fica aqueles marmanjos dentro de casa, com 30 anos dentro de casa, comendo o que a mãe faz, dormindo ali, a mãe lavando a roupa, e o guri não trabalha, porque não tem aptidão. Então, essa é outro fator fundamental para o governo Lula, que precisa de apoio mesmo, é um trabalho gigantesco na área da educação. Porque sem educação, gente... Ontem eu estava lá em Rolim de Moura, em Ariquemes, e conversando com o pessoal lá na roça. Ele falou assim, olha, lá na linha tem uma pessoa da agricultura. Tem menino fazendo sétima série, que ele não sabe ler. Ele não sabe ler. Na sétima série, ele não lê. Fazer conta, então, se for. Ele não sabe ler, então o cara não sabe noção de matemática, ele não sabe escrever um texto. Se ele escreve, ele não entende o que ele escreveu, né? Então o cara fica perdendo tempo na escola e não aprende. Então o que nós temos que fazer agora é essa revolução educacional. É o aluno ser alfabetizado até 8 anos de idade. O menino, no Brasil, né, de qualquer município brasileiro, deve ser alfabetizado entre 6 e 8 anos. Na escola infantil, tem menino que entra com 4 anos, com 6 anos está alfabetizado, né? Mas tem gente que é advogado, é profissional superior e é analfabeto. Funcional, né? Ele não sabe escrever. Nem interpretar. Ele não sabe interpretar, porque ele não foi alfabetizado. Quem não tem uma base, quem não tem a alfabetização bem feita, né, nos primeiros anos escolares, ele nunca vai corrigir a vida dele. Ele nunca vai aprender. Então, a alfabetização é fundamental como base da educação brasileira. Tá certo. Senador, a minha próxima pergunta é: qual a sua opinião sobre 8 de janeiro? Mas, deixa eu pegar rapidinho o nosso intervalo para o senhor me responder, tá bom? Bota o intervalo, por favor. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. O mundo passou por mudanças e se reinventar foi necessário. Por isso, quem sempre cuidou de você, agora tem muito mais para oferecer. A Amiron Saúde agora é mais. Mais produtos, mais rede, mais hospitais, mais telemedicina, mais benefícios, porque a Amiron é mais que um plano, é cuidar bem. A Amiron Saúde só tem uma. Não se deixe enganar. 34 anos em compromisso com Rondônia. Programa de entrevistas com uma pegada regional onde você vê as principais pessoas do estado, trazendo aqui as informações que precisamos ao vivo e em tempo real. Conexão Rondônia ao Vivo com Ivan Frazão todos os dias de segunda a sexta ao meio-dia, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Plantão Rondônia ao Vivo, aqui você recebe a notícia em primeira mão, ao vivo e em tempo real, todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui no Rondônia ao Vivo TV, canal 10.1. Você pode ser o que quiser, mas pode ser o melhor. O melhor em tecnologia, o melhor na ciência, o melhor no esporte. Pode conquistar qualquer sonho. Você pode ser bilíngue. Hi, to speak English like that, you need to come to Sapiens. So, come! Pode se divertir. Pode ficar com a gente o dia todo e aprender muitas coisas legais. Você pode fazer música, aprender sobre finanças, controlar emoções, soltar as emoções. Viu? Você pode ser o que quiser, mas para ser tudo isso, tem que ser Sapiens. Eu sou Sapiens.
Sabe qual o segredo do café de Rondônia ser tão premiado no Brasil e no mundo? É a parceria. A parceria que fez os irmãos Hel e Ronaldo da Dom Bento vencedores de várias competições de qualidade do café. De suma importância, o trabalho dos deputados estaduais, juntamente com a Assembleia Legislativa, nos proporcionando qualidade, dando um incentivo, levando o nosso produto para fora do estado, o café produzido na região de Rondônia. Creio que com esse trabalho que os deputados estaduais estão fazendo para o nosso estado de Rondônia, com o produtor, trazendo os maquinários, isso possa alavancar cada vez mais a qualidade do nosso estado. Grande parte das ações da Assembleia Legislativa é para fazer o café e o agronegócio de Rondônia cada vez mais fortes e gerar emprego e renda para milhares de famílias do estado. O segredo do café mais premiado do Brasil passa pelas mãos dos deputados estaduais. Assembleia Legislativa de Rondônia. Harmonia e defesa do rondoniense. Quem tem a melhor cobertura é Brasil Digital. Quem atende com gente que não roubou é Brasil Digital. Quem conta com suporte 24 horas é Brasil Digital. É Brasil Digital, é Brasil Digital. Brasil Digital, pra assistir, pra jogar, pra se informar, é Brasil Digital. Velocidade de até 1000 mega, planos a partir de R$ 69,90. Clientes Brasil Digital têm vantagens em dobro. Entre em contato. Quer colocar um SUV com tecnologia japonesa na sua garagem com apenas R$10? O Rondon Cap pode te ajudar. No quarto prêmio deste domingo tem um Nissan Kicks 0 km ou R$110 mil. É carrão, é um Nissan Kicks para chegar mais longe com muito conforto. E ainda tem um prêmio de 8 mil, um prêmio de 7 mil, um prêmio de 5 mil e 40 prêmios de R$500. Rondon Cap, contribua com as Paz e participe. Quem pede a nota concorre a uma nota, isso é muito legal. Você é premiado e ajuda uma entidade social. Nota legal. Peça a nota e concorra a prêmios em dinheiro. Governo de Rondônia. Olá, meu caro internauta, estamos de volta aqui mais uma vez. Eu tenho que deixar alguns recadinhos para você. Primeiro é que às 17 horas, daqui a pouco, nós temos aí o Plantão Rondônia ao vivo com a Marcela Bonfim, dando uma geral de tudo o que aconteceu no nosso estado no final de semana e hoje também. Mais tarde, às 19 horas, nós temos o Prata da Casa com o Rodrigo Caboquinho, que, como o próprio nome diz, é sempre uma prata da casa, alguém de destaque que vem aqui para conversar com ele, tá bom? Então não perca a nossa programação. E também tem o canal Rondônia ao Vivo 10.1. Acessa lá, que com certeza você vai gostar. E continuando a nossa conversa aqui com o senador Confúcio Moura, vai me responder qual a opinião dele em relação ao 8 de janeiro. Aquele episódio que teve lá em Brasília, que tentaram destruir os prédios, achando que iam derrubar o governo. Qual a sua opinião, senador? Aquele 8 de janeiro no Brasil foi assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava, de repente, no mesmo dia, no dia 8 à tarde, todo mundo às 5 horas da tarde estava vendo aquele movimento, assim, surpreendente. Aquilo foi uma explosão de uma crença, né? Uma crença. E, como se diz, a explosão da crença pela profecia que não aconteceu. A profecia é a eleição do presidente. Como a profecia não aconteceu, todos os seguidores resolveu explodir de uma maneira ou de outra, de várias formas no país. Aquela ali é uma manifestação de uma crença, de uma convicção que tudo iria dar certo, que o Brasil não poderia viver sem a figura do presidente apoiado por eles, e se expressou naquela violência da depredação desorganizada e sem líder. Que ali não tinha um líder que podia falar, o que é que nós vamos fazer? Foi assim, vamos botar para quebrar tudo desses três poderes para mostrar que nós não estamos satisfeitos, que eles são uma porcaria. Então, foi realmente algo que também serviu de lição para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro.
Isso aconteceu ano passado, ano atrasado, na época do Trump, lá no Capitólio, que foi equivalente, mas menor. Mas lá foi pior porque teve muitas mortes de policial e também de servidores do Congresso Nacional americano. Aqui não houve mortes, né? Mas houve só depredação. A depredação chocou. Então, isso tudo é estudado pela psicologia. A psicologia das massas. E, inclusive, há livros publicados sobre isso. Né? Tem, na década de 1956, um psicólogo americano, o Leon, o sobrenome me falha, o sobrenome dele, em 56, ele escreveu todo sobre esses acontecimentos de crenças. Né? As pessoas se enchem de tanta convicção, de tanta certeza, de tanta motivação, é mais ou menos como equivalente àquilo que aquele pastor aqui de cima, aqui das Guianas, fez com seus crentes. Mandou que todos tomassem veneno, para daqui a pouco nós encontrar todo mundo no céu. Não é? Então, e eles tomaram. Então, a convicção e a crença, e o fanatismo, e a polarização, e o ódio armazenado, e a linguagem das redes sociais, a linguagem do grupo, só eles que entendiam, a linguagem era só deles. A linguagem de outros não interessava ao grupo. Então, criou um grupo sectário, né? Explodiu naquilo ali. Aquilo serviu de lição, que na democracia, realmente, o que vale mesmo é o debate. E nada melhor que a democracia, gente, que a democracia é a única maneira que tem, o regime político, que permite que você troque um governo sem guerra, no voto, no sagrado voto. Então, o 8 de janeiro foi uma marca na história do Brasil que nunca mais será esquecida e que será objeto de muitos filmes, documentários. Vocês vão ver, espera aí mais alguns dias, você vê o tanto de filme que vai surgir, que se já não estiver rodando sobre o 8 de janeiro no Brasil. Eu sempre digo que, aliás, eu não, mas é preferível uma democracia com problema do que uma ditadura perfeita, né? Perfeito. Claro. Se a ditadura resolvesse o problema, o Brasil já tinha resolvido os seus problemas. Nós tivemos 21 anos de ditadura e tivemos 15 anos de ditadura do Vargas. Verdade. E não resolveu quase nada, ou praticamente nada. Até piorou. Senador, na sua opinião, essa briga hoje do governo federal com o Banco Central em relação aos juros faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido de jeito nenhum. Lógico que nós todos queremos o juro mais baixo. Nós queremos o juro mais baixo. Mas o menino que está lá, na presidente do Banco Central, foi eleito e o Banco Central é autônomo hoje em dia. Né? Ele tem seus conselhos, seus especialistas, com mandatos fixos, não coincidentes com o do presidente da República. O presidente não troca mais diretor do Banco Central. Então, o Banco Central ele trabalha realmente com dados técnicos, econômicos, projeções, segurança, e o juro, às vezes, sobe para conter a inflação. O juro vai subindo para ver se segura a inflação, porque a inflação ela mata mais a pobreza. A inflação subiu, arrebenta o pobre. Então, ele sobe o juro um pouco, quando a inflação ele está sentindo que a inflação está equilibrando, ele vai baixando o juro devagarzinho, ele volta ao o que era. O juro baixo, o juro humano. Esse juro aí é um juro para arrebentar. É juro que você não pode tirar um empréstimo, porque você não vai dar conta de pagar, porque é juro demais. Então, não dá. Então, o Banco Central deve se manter autônomo, nós votamos e eu concordo com a autonomia do Banco Central. Tá certo. Doutor, quais as comissões que o senhor está fazendo parte hoje no Senado? Eu sou presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que é uma das muito importantes comissões do Congresso Nacional. Eu participo da Comissão de Educação, desde o começo, que meu trabalho é focado na educação. O trabalho não sai dali. Eu sou da Comissão do Meio Ambiente e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Não dá para você fazer todas. Eu, na presidência de uma comissão, que na última sessão, fiquei sentado 4h30, na audiência pública com o ministro Renan Filho dos Transportes. E correr na outra comissão. Mas dá a presença e vota, às vezes, remotamente. Eu voto pelo celular. Eu estou fora aqui, mas está acontecendo lá na comissão. Aí, quando vai, ele diz, o assessor fica olhando, olha, pode votar. É o projeto tal, tal, tal. Aí eu voto aqui, distante. Eu estou ausente daquela sala, mas eu estou presente através da virtualidade do celular.
Eu não estou lá, mas eu estou. Eu não estou lá, mas eu estou. Então é assim que a gente faz. Eu trabalho em 4 comissões. Nessa comissão de infraestrutura, que tem muito a ver com a nossa região, quais são os principais projetos? Quando nós temos a BR-319 aí, que é essa briga, que asfalta não asfalta. Temos a nossa 364 aí, que privatiza ou não privatiza. Tem essa ponte binacional Brasil-Bolívia. Como é que estão esses projetos? A ponte lá de Guaxará-Mirim com a Bolívia, ela tem um projeto de executivo pronto, ela custa entre 350 e 400 milhões de reais. É uma ponte extremamente interessante. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos uma rodovia pavimentada. Eu chamo essa rodovia de Trans-Rondônia. Ela vai atravessar Rondônia fora do eixo da BR-364, para aliviar demais o movimento da BR-364. Super necessário. Ela nasce lá em Corumbiara, lá no Cone Sul, e vem fora da BR-364. Paralelo, né? Paralelo, carregando cargas, boi e movimentos até Guaxará-Mirim. E hoje eu estive falando ali no DENIT, esse projeto, essa rodovia, que eu apelidei de Trans-Rondônia, ela vai ser realizada, porque tem muitos trechos dela já feitos de asfalto, feito pelo governo do estado, alguns trechos federais, que vai emendando. Então, trabalhando o trecho de Buritis até a cidade de Nova Mamoré, está feita a rodovia. E a ponte estando feita lá, mesmo que ela fique uma temporada sem grande movimento, mais cedo ou mais tarde a rodovia vai chegar lá. Todo o movimento brasileiro de exportação, não só para a Bolívia, não, mas para os portos do Pacífico. Aquelas grandes ideias de Luiz Tourinho, de feliz memória nesse momento, ele escreveu um livro, isso há mais de 30 anos, que Luiz Tourinho já tinha essa visão fantástica dessa saída para o Pacífico. Miguel de Souza, depois como deputado e como vice-governador do estado, escreveu outro livro, e foi um presidente da Federação das Indústrias, fez muitas expedições. Então, a divergência entre eles é o movimento. Eu acho que o Miguel defende a saída pela Bolívia. E Luiz Tourinho defendia pelo Peru. É pouca coisa a diferença. Dá para fazer até as duas, né? Então, isso é extremamente importante para o Brasil, a saída das nossas mercadorias via os portos do Pacífico, né? Isso é maravilhoso. Então, essa ponte é uma ponte de integração. Eu vou trabalhar para que essa ponte seja colocada no PAC. Deve estar correndo lá no Congresso uma medida provisória recriando o PAC. E na hora do debate lá na comissão, eu vou verificar se eu consigo fazer uma emenda colocando a ponte de Guajará no PAC. Porque ela é muito cara e o orçamento hoje ela não tem sobra para fazer aquela ponte. Então, teria que ser uma obra dentro de um programa novo de aceleração do crescimento brasileiro e a gente garantir a ponte. Então, eu vou trabalhar nesse sentido, não só eu, como a bancada federal, todos somos interessados. O deputado Lebrão, ele vem falar esse tema, ele fala isso há muitos anos. O Lúcio também fala isso há muitos anos. Então, nós vamos juntar a bancada para defender essa... Eu vou até amanhã, lá em Brasília, tem a reunião da bancada, tardezinha, e já vou levar esse assunto para a gente discutir conjuntamente. Você falou outros assuntos. A BR-319. A 319, ela, por natureza, é polêmica, né? Eu já fui na década de... os anos 82, 83... Eu e minha mulher, num Fiatzinho, naqueles Fiat primeiro... 147? 147, eu saí de Ariquemes e fui a Manaus por essa BR. Eu mesmo dirigindo. E hoje você não consegue mais fazer esse trecho, porque a BR, para mim, acabou, né? Ela não existe mais. Ela já existe se ela já existiu no passado, por que não existe no presente? Não é? Mas há muitas forças contrárias a ela hoje. Há muitas resistências. É questão ambiental, né? É, política ambiental, porque eles acham que se abrir aquela BR de novo, aquela área, o desmatamento das margens daquela região será muito descontrolado. Aliás, já está ocorrendo. Já está ocorrendo. Então, há freios aí, há gente a favor, muita gente a favor. O Estado do Amazonas, os políticos do Amazonas, 100% defende ela. Aqui de Rondônia também, eu não vejo ninguém contrário. Mas a questão ambiental pesa muito aí, nacional e internacional. Ok. Senador,
Muita gente fala que o senhor está muito próximo do governo Lula. Isso tirou apoios do senhor aqui em Rondônia? Olha, o Rondônia fez uma opção política nessa eleição passada muito forte para o lado do presidente, o ex-presidente. Não é? Então, por exemplo, lá onde eu moro, em Ariquemes, quase chegou a 80% dos votos para o Bolsonaro, né? Assim como outros municípios. Mas a média rondoniense foi 70%, 71% Bolsonaro. A opção rondoniense foi para o lado do presidente Bolsonaro. Eu optei por apoiar o Lula no segundo turno, porque no primeiro turno eu votei na Simone Tebet, nosso partido, né? E porque o próprio partido do MDB, nós fechamos questão de apoiar o Lula no segundo turno, né? Nós tínhamos muitos senadores do Nordeste, né? Todos apoiando o Lula. Então o partido estava bem dividido. Então foi feita uma harmonização e nós falamos, vamos fechar com o Lula. O partido fechou com o presidente Lula, eu também fechei, mas nem de longe confrontando com a vontade do povo de Rondônia. E também eu creio que o povo rondoniense é inteligente, tem que entender que é política, que é democracia, que tem a liberdade da escolha, né? Isso é natural. Assim como eu respeito quem votou no Bolsonaro, eu acredito que os rondonienses bolsonaristas também devem respeitar o meu voto contrário. Não é? Eu não quis assim falar, esse meu voto não foi um voto de insubordinação, dizer que não gosto de Rondônia, que não gosto dos meus amigos, de jeito nenhum. Lógico que eu tive prejuízos políticos, mas eu espero recuperar isso tudo pelo tempo, pelo trabalho. Vocês todos me conhecem. Vocês me conhecem pelo bem ou pelo mal. Vocês me conhecem, não é de hoje. Porque eu, aqui da turminha que está aí hoje em Rondônia, de governador, prefeito, deputados, estaduais, vereadores, eu sou o mais dinossauro de todos, né? Eu sou o dinossauro, ainda o último dinossauro da política rondoniense. Então, ele tem experiência, viu, gente? Eu não votei no Bolsonaro porque vou votar porque eu quero que Rondônia vai buscar Caio. Não, de maneira nenhuma. Foi um voto negociado, um voto feito. E agora você vê a importância de me ter lá hoje, intermediando com o presidente Lula, com os ministros, que muitos são amigos meus, que foram governadores comigo. Então, a facilidade é maior. E Rondônia não pode virar as costas para o governo. 4 anos. O governo Bolsonaro foi 4 anos. O Lula terá 4 anos. Nós vamos cruzar os braços, virar as costas e falar, não, nós não queremos saber do governo federal. Vamos ficar isolados? Eu vou ficar isolado, como se fosse uma ilha. Nós vamos sair do Pacto Federativo. Rondônia não pertence mais à União Federal. Rondônia agora vai ser um estado independente. Não tem como. Isso é cláusula pétrea da Constituição. Ninguém pode, né, se infringir contra o federalismo brasileiro. Ninguém. Então, eu acho que agora vocês estão me entendendo. Né, que foi bom eu me comportar assim. Porque agora eu vou ajudar mais Rondônia. Já estou ajudando. E vamos ajudar mais. Ajudar as prefeituras, ajudar os novos políticos. Não é? Nós vamos ajudar os nossos prefeitos, sem problema nenhum. Lá hoje, em Brasília, eu que agendo as audiências. Um prefeito quer falar no ministério, eu já ligo, eu já vou lá e já marco para ele. Então precisava de mim, precisava de um. E esse um sou eu. Então eu creio que vocês vão me entender agora para frente direitinho. Mesmo meus amigos queridos que eu amo e nunca vou. Eu não tenho inimigo, não, gente. Vocês vão também voltar a gostar de mim, tranquilamente. Mesmo por causa do ressentimento passou, mas nós seremos amigos permanentes. Eu quero encontrar na rua com vocês, normalmente, e abraçar, sem nenhum problema. Então, esse é meu objetivo. Ok. Senador, como ex-governador, um político experiente, na sua opinião, aonde o atual governo de Rondônia deveria focar mais? Educação. Educação e produção. Não é? A educação. Porque a gente fala assim, quais são os estados brasileiros que melhor desempenham a educação? A gente pensa assim, deve ser São Paulo, que é o mais rico. Se não for São Paulo, é Minas. Se não for São Paulo, é Rio Grande do Sul ou Paraná. E nenhum são. Quais são os estados de melhor desempenho educacional? O estado de Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí. O Nordeste.
Piauí. Então, por que Rondônia não pode se destacar e focar na educação de qualidade, chamar os prefeitos, fazer um grande pacto, criar uma lei de ICMS incentivando o resultado? Aquele prefeito que tiver bom desempenho, que tiver crescimento educacional e qualidade de educação, ele recebe um adicional de ICMS. O Ceará faz isso. Então, criar outros mecanismos estimuladores, fazer as avaliações de desempenho, e focar na preparação dos professores alfabetizadores. Então, eu acredito que a educação seria um foco maravilhoso do Estado. Outro fator, não esquecer nós já fomos um grande produtor de cacau, hoje não somos mais, mas a gente pode voltar a ser. A gente já dominou a doença. Café, no meu governo, eu recebi produzindo 600 mil sacos, hoje está chegando a 3 milhões de sacos. Nós incentivamos a produção de café. A bacia leiteira diminuiu demais no estado de Rondônia. Sofreu muito. Muito, abateu. Tem muito frigorífico aí, frigoríficos bem montados com a ociosidade da sua indústria. Indústrias lindas, completas. A gente precisa aumentar a bacia leiteira com eficiência, a organização, a Emater trabalhando. Aumentar a produção de café, nós podemos chegar aí a 6, 7 milhões de sacas de café. Essa café é riqueza, é um dinheiro nosso na veia do Estado. Não é? Então, esses pontos são fundamentais. E nós temos também de conciliar. Nós podemos produzir soja, nós podemos produzir milho, podemos produzir algodão, podemos produzir boi, mas não precisa mais de desmatar desenfreadamente, ilegalmente, ocupar a ocupação. Se nós usarmos em Rondônia as áreas degradadas de pastagem, as áreas improdutivas de pasto, áreas planas, né? Substituir esses pastos ruins, que é menos de um boi por hectare, né? É muita área para um boizinho ali dentro, em pasto péssimo. A gente dobra ou triplica a produção de soja, milho, ou grãos no estado de Rondônia, sem precisar do desmatamento. O desmatamento é sério. A imagem do Brasil no mundo, ela só vai melhorar mais se nós estabelecermos uma política correta de evitar as mudanças climáticas. Fala, mas isso não existe, Confúcio, isso é filosofia sua, de mudança climática. Poxa, você não está vendo aí os desastres lá em São Paulo, agora aquele desastre lá em São Sebastião, você não está vendo os furacões, você não está vendo aí os problemas de aquecimento, você não está vendo as grandes tragédias que estão acontecendo naturais na humanidade por causa desse bendito aquecimento global. Ah, mas ninguém vê isso. Você não vê, mas vai sentir. Com certeza. Você não vê, mas vai sentir a desgraceira em cima de você. Não é? Então, é fundamental a gente pensar também que dá para fazer tudo e fazer a preservação de florestas em pé. Plantar árvores. Mesmo na área degradada de pastagem em áreas de morro, você pode plantar lavouras de árvores que você vai depois usar para serrar. Usar na indústria madeireira, árvores bacanas como a teca, como eucalipto, como outras espécies plantadas, que no meu governo nós lançamos esses programas e Vilhena vem andando lá para cá, já vem plantando árvores, já está chegando em Pimenta Bueno. Então isso é fantástico. E usa aquela madeira para rodar o comércio e a vida das madeireiras organizadas. Então, para falar, o Confúcio é muito ambientalista. Não é assim. O mundo é ambientalista. O mundo é que existe. Gente, o negócio é simples. Ou a gente faz o dever de casa, ou nós vamos piorar as exportações. Daqui a pouco ninguém compra a nossa soja, daqui a pouco ninguém compra a nossa carne, né? Porque vai ser tudo rastreado. O boi vai ser rastreado. Onde ele nasceu, o que ele comeu, de onde ele veio. E os próprios frigoríficos, para vender para a Europa e para a China, eles vão ter que estabelecer contratos e pactos para não matar boi que não venha de uma área certificada. Escute o que eu estou falando para vocês. Isso é como 2 e 2 é 4. Isso é matemático. Ou a gente faz o dever de casa, ou nós vamos piorar a situação do Brasil. Tá certo. Senador,
Eu teria muito mais coisas para conversar com o senhor, mas infelizmente tem a questão do tempo. É o tempo, E a televisão. eu sei que a sua agenda aqui em Porto o tempo, Velho, em Rondônia, o é tempo curta. televisão é um tempo caro. Opa! É um tempo, é um tempo que 1 minuto é muito. Mas muito obrigado a você, muito obrigado a todos os telespectadores, ouvintes aí da emissora, aqui do Andreoli, da Rondônia ao Vivo. É um prazer muito grande falar com vocês, todos de Porto Velho, do Rondônia e do Brasil e do mundo. Muitos brasileiros vão ouvir minha entrevista, que às vezes eles estão longe, né? E aí eu tenho certeza que eles vão concordar com muita coisa que eu falei aqui. Muita coisa, né? Se não concordar, eles vão concordar com o tempo, né? Que o que eu estou fazendo aqui agora não é nem profecia, é uma verdade líquida e certa, tranquilamente. O tempo é o senhor da razão, né? O tempo é o senhor da razão. O tempo dirá. Tá certo. Senador, sucesso. Muito obrigado. Estamos de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado. E para você, meu caro internauta, então aí ficou um recado. Espero muito que você pense e repense muitos pontos de vista. Enfim, até mais. Amanhã estamos aqui com certeza.